É só começando a corrigir, corrigindo o Daniel. Eu tô oficialmente filiado à Unicamp como pesquisador colaborador do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, que é um cargo, por enquanto eu não fiz nada nesse cargo, mas eu tenho a carteirinha da Unicamp, então, mas assim, eu devo falar lá nesse final do mês, ou mês que vem, mas a ideia é fazer um pós-doc. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Bom, e o pós-doc, justamente, né, assim, a primeira parte dele seria falar sobre esse projeto Quartas de Improviso, que é um projeto que eu comecei com o Matias Colli em 2013, então ele tem uma longevidade grande, assim, ainda mais para projetos de música experimental no Brasil, ainda mais para projetos especificamente de improvisação livre. Em 2013 foi o ano assim, que eu abracei a coisa da improvisação livre, falar um pouco sobre isso também. E esse projeto continua até hoje, tanto que o Matias ele mudou para Berlim, e daí parou de fazer com a gente, mas o Marco e a Patrícia Bisotto entraram, a gente fez as temporadas a partir da 15, né, até a 21, que é a última, com eles dois, nós três. Assim, quando a gente fala a gente faz, é porque, além do de ser músico improvisador, esse tipo de evento, como coisas da música experimental, quem é músico também acaba organizando, faz curadoria. Eu, no caso, assim, quando não tem dinheiro, assim, quando a gente não ganha de tal de fazer, eu paro de tocar, tiro foto, daí volto, assim. Tem todos os desdobramentos necessários para a coisa acontecer e ser documentada, né? Então, seguindo a nobre tradição de apresentações de pessoas da música, a gente vai falar sobre as coisas que a gente fez, né? Eu vou falar de uma maneira informal. O Quartas de Improviso, assim, porque estou nesse processo assim de começar a pensar o que foi o Quartas de Improviso até agora, né? Foram 213 apresentações, então não é pouca coisa. Felizmente, eu sou uma pessoa que gosta de documentar, então, exceto dois Quartas de Improviso, tem gravações de todos, tem fotos, tem bem menos, mas tem uma documentação razoavelmente bem feita. Só não está organizada, não tem um banco de dados, não tem uma coisa que dá para virar uma pesquisa. E da minha parte também não tem um pensamento, agora está começando a ter um pensamento articulado sobre o que é improvisação livre, sobre os pensamentos sobre o projeto mesmo, eles são muito práticos, né, assim, resolver questões. E agora, acho que como já passou 12 anos, 13 anos, então, para mim, foi um momento, assim, tipo, eu acho que eu deveria escrever sobre isso, pensar mais sobre isso, apresentar, porque daí, apresentando, também começa a surgir mais coisas, assim, para articular, né? Então, bom, vou colocar um videozinho só para dar uma ideia. Esse é o Quartas de Improviso 153, né? É um vídeo, porque justamente a minha ideia hoje era assim, já que, o que seria experimentar o experimental, né? Ele está falando assim, existem várias experimentações que a gente fez dentro do formato improvisação livre que são um pouco usuais. E o nível que a gente fez no Quartos de Improviso é diferente de tudo quanto é evento que eu conheço por aí, assim, né? E aí uma das coisas que a gente experimentou que foi bem diferente foi a pandemia, porque a gente tinha ganhado um edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da cidade de Belo Horizonte, trienal, que significa que você pode fazer 3 vezes o que você propôs. E aí uma dessas vezes entrou a pandemia, e daí como que a gente faz uma coisa que é presencial, que assim, tipo, quando pensa em gênero musical da improvisação livre, as pessoas, a primeira reação, assim, as pessoas de dentro da improvisação livre é recusar uma definição por conteúdo, então, assim, a gente não tem a ver com conteúdo, tem a ver com uma música feita no aqui e agora, né? Aí, como que a gente transpõe isso para uma coisa que, assim, que não pode ter encontro presencial, né? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso. Mas, assim, justamente essa coisa da improvisação livre, a música feita no aqui e agora, a ideia é que seja improvisação musical, a maioria das vezes não tem combinados entre os músicos, e a música é feita tocando, né? E aí, geralmente, como uma maneira de organizar e dar foco para a coisa, é uma apresentação musical. Então, ela é pensada, assim, como uma performance para um público, né, que tem começo e fim.
né? Então, só um exemplo aqui de um dos vídeos que é mais no formato só a gente tocando, né? São só uns trechinhos, né, para não alongar muito também. Então, aí no caso, são os 3 músicos, né? Um está em Berlim, o outro está em Olinda, e o outro sou eu, estava aqui em Belo Horizonte, e a gente deu um jeito de fazer um vídeo que parece que a gente está tocando ao mesmo tempo, né? Então, a ideia, assim, quando deu a pandemia, era que a gente não sabia quando a pandemia ia acabar, e a gente tinha ali dinheiro captado, né? Acho que com a UniBH, para fazer as temporadas, pagar as pessoas e fazer os improvisos, né? Então, como que a gente adapta? Aí, assim, obviamente, o formato do QI que a gente queria adaptar é o seguinte, a gente tem pessoas que são os músicos da casa, são os músicos residentes, no caso eu, né, e o Matias Cole, e a gente toca música improvisada, mas como a gente faz esquema de temporadas, que é, por exemplo, toda quarta-feira durante 8 quarta-feiras. Imagina assistir a gente toda quarta-feira, nem a gente aguenta sozinho. Então, mas porque isso, a primeira vai ser legal, a segunda, né, assim, então esses grupos de improvisação, mesmo que você invente a música na hora, assim, estímulos diferentes vão dar resultados diferentes, né? Spinoza já dizia, né, assim, os encontros eles vão trazer coisas na gente que a gente nem imagina, né? Então tem sempre um esquema de chamar convidados, e a gente começou, assim, já desde o início, de chamar convidados variados. Isso significa que pode ser músicos que toquem improvisação, que já estejam acostumados, pode ser músicos que já tenham tocado alguma vez improvisação, pode ser músicos que vêm de um outro universo que não tem nada a ver, e que nunca tocaram improvisação. Daí, expandindo isso, a gente pode tocar junto com o vídeo, a gente pode tocar junto com uma pessoa dançando. Essa dança pode ser uma coreografia que a pessoa já fez antes, ou então pode ser uma dança que ela improvisa na hora. E expandindo isso até quando a gente começou a ficar mais confortável, assim, de que realmente a música improvisada, a gente pode tocar música improvisada meio que em qualquer situação, né, flexibilizando isso, trazendo... Talvez seja um aspecto experimental dentro do que é a improvisação livre, que eu acho que é isso que também diferencia um pouco o que é o quarto de improviso, é essa postura de a gente vai dar um jeito de se apresentar tocando música improvisada com convidados diferentes e ser legal. E daí, quando a gente começou a pegar mais confiança, a gente começou também a fazer coisas um pouco estranhas, como, por exemplo, a gente fez uma aula de yoga, daí a gente tocando improvisação também, as pessoas podiam fazer aula de yoga, só que com música improvisada junto. A gente já fez Qigong, né, o Marco tocou no Qigong, a gente já fez com manicure, a gente já... Aí, assim, eu vou mostrar uma que a gente fez com uma pessoa que está tirando um café expresso. Então... toda essa coisa. E logo no começo o Miguel começou a frequentar muito o QI e colocar uma discotecagem, assim, não, vamos animar aqui, né, antes e depois, e a gente incorporou isso também, né, assim, de ter um âmbito, assim, que faz também uma negociação entre o que é uma música de discotecagem mais animada e o que é uma coisa que você vai descobrir músicas novas, musicalidades diferentes e tal. O Miguel faz isso muito bem.
E aí, assim, bom, a primeira ideia que a gente já sabia, né, que as pessoas estavam fazendo live. E foi a primeira coisa que a gente já recusou a fazer live, mas por uma questão muito de problemas técnicos que isso gerava, que era a qualidade de som era muito ruim da transmissão, né, e a qualidade de imagem também, nem se fala, né? E a gente precisaria gastar muito dinheiro comprando internet. Mas nisso também a gente pensou assim, tipo, qual era o sentido de compartilhar isso no aqui e agora? Isso daria diferença na maneira como a gente ia lidar com a improvisação? Isso, assim, a coisa de fazer live dá um índice de estamos aqui agora mesmo ou não, né? E eu já adianto a resposta é que, enfim, dá. Porque a gente, em vez de fazer live por causa desse problema técnico, a gente resolveu fazer o quê? Contratar uma pessoa para dar uma oficina de como faz streaming, e aí todos os músicos, todos os convidados que eram chamados para fazer a parte de som, podiam participar dessa oficina. Foi uma oficina com a Luiz e o Neto. Daí a gente aprendeu a mexer no software chamado Sonobus. Tem até a fotinha aqui, eu só não quero me alongar muito para... Mas a foto é divertida. Então, tinha o pessoal aí participando, tá vendo? E ele mostrando, e aí, essa daqui é minha assustadora. Essa era a interface que a gente usava. E, enfim, aí qual que era a ideia? Como a gente queria garantir a qualidade, a gente ia pedir para certos artistas para mandarem vídeos, a gente recebia os vídeos, a gente assistia o vídeo enquanto a gente tocava já na hora, através desse software, mandando o áudio de uma pessoa para todas as outras, e todas as outras para todas as outras. Todo mundo apertava o vídeo ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E com isso eu gravava, né, do meu computador o resultado, e aí a ideia era colar em cima do vídeo. Então, assim, teve uma relação de improvisação que a gente não sabia o que as outras pessoas iam tocar, a gente nunca tinha visto o vídeo antes, então mantinha essa coisa da novidade, do estímulo, mas não tinha a relação de, tipo, tem umas pessoas assistindo a gente agora, né? E o fato de não ter essa relação de tem as pessoas assistindo a gente agora fez a gente sempre fazer 2 takes. Então, assim, isso foi interessante desse ponto de vista, que assim, eu acho que comprovou um pouco a história de que quando não tem essa pressão do público na improvisação, você se permite, não sai do espírito de, tipo, tô criando a música na hora, mas você se permite, assim, tipo, eu vou tentar mais de uma vez, né, assim. E aí a gente sempre escolheu o segundo take, tipo, em todas as gravações que a gente fez. O primeiro era muito assim, não estamos entendendo o que está acontecendo. E aí, eu acho que também a outra coisa que eu descobri que foi bem interessante foi que colava uma coisa que depois eu fiquei pensando que era uma espécie de cubismo temporal, que dadas diferentes latências, cada músico recebia em um tempo diferente o que os outros estavam fazendo. Então, por exemplo, se eu tinha uma latência de 100 para enviar, não necessariamente a minha de 100 para enviar e 100 para receber os pacotes. Essas latências são diferentes e variam. E variam de ponto para ponto. Tinha uma pessoa, a Ariane Stoff, que estava, acho que em Salvador, não era Salvador, mas estava na Bahia, e ela chegou a ter 8 segundos de latência, né, num dia lá. Assim. Então, tipo, praticamente impossível. Mas só que eu mandando para o Matias, que estava em Berlim, era uma coisa assim de 200 milissegundos. Então, significa que os tempos, cada pessoa recebia o som dos outros num tempo diferente e reagia num tempo diferente, né? Isso, assim, tem documentado as pessoas que gostam de fazer essa coisa por streaming, como que resolve isso em caso de, por exemplo, quarteto de cordas, né? Porque quando rola aquela coisa do espera que eu te espero é muito ruim, a música vai ralentando, vai ficando cada vez mais lenta, né? Mas daí também teve um aprendizado, assim, a gente precisa aprender a improvisar sem esperar os outros, né? E se é uma coisa gestual, se é uma coisa que eu faço tá, e outra pessoa responde, você não pode ficar esperando a resposta para encadear o gesto. Eu acho que isso foi uma coisa que podia pensar mais sobre isso, assim, até de criar pensar alguma coisa musical que tem essas mudanças de ponto de vista, assim, do tipo, aqui eu estou adiantado em relação a fulano, aqui eu estou atrasado e tal. Mas no final,
também porque tudo isso era novo, a gente não sabia o que estava acontecendo, ficou só o meu ponto de vista sempre, com o problema que muitas vezes os pacotes se perdiam, né? Não sei se vocês já fizeram essas coisas por internet, que assim, some alguns milissegundos de alguém, assim, tipo na hora da gravação. Então também teve depois na mixagem um trabalho assim de tipo tentar achar onde que isso aconteceu, mais ou menos, e corrigindo para fazer os vídeos. Eu vou colocar só como curiosidade o vídeo do café, que é um dos mais estranhos. Teve um problema desse do café que o Gil Amâncio tocou com a gente, né? E ele tava, pô, legal que eu vou tocar com a galera do Experimental, que a gente vai fazer um negócio muito louco. E aí o vídeo era uma pessoa fazendo café, ele ficou, não acredito, decepcionadíssimo. Com razão, assim, eu acho que... Então, esse é um... Então, esse exemplo, por exemplo, ele não sabia que ia ser um vídeo de café. Eu deveria ter, nesse caso, sei lá, avisado, porque eu fiz a curadoria, então eu sabia que ia ser um vídeo de alguém fazendo alguma coisa que tinha a ver com barismo, né? Sei lá. Mas ele tocou, né? E aí é isso, assim, a gente viu o vídeo na hora, aí gravou uma, daí, pô, vamos fazer mais um. Aí, né, fez, e que é uma coisa que a gente nunca faria se a gente estivesse vendo o vídeo na hora e tocando com pessoas na nossa frente, né? Essa coisa da montagem, eu acho que para mim foi uma coisa difícil, porque acabou que com toda essa preparação de ter que aprender software e de sair da coisa da live, porque a live tinha uma qualidade ruim, eu comecei a querer que a coisa tivesse qualidade, assim. E isso saiu um pouco do aspecto, tanto assim, da grana que tinha para eu mesmo me pagar edição, quanto de um espírito mais improvisativo, assim, de tipo, vamos só resolver para a coisa rodar, né? E começou a virar mais assim, tipo, estamos fazendo videoarte aqui com música improvisada. E então, porque eu comecei a corrigir defeitos, assim, tava falando defeito de pacote, então a pessoa tocando, fazendo às vezes, né? Daí eu comecei a tirar, só que daí eu gastei muitas horas fazendo isso. O YouTube também pregando peça, porque não sei se vocês já trabalharam assim com mixagem para YouTube, eles têm masterização, eles têm lá um padrão deles, né, que eu não sabia. Então, tive que descobrir, por exemplo, que quando tem voz falada, você precisa ajustar a voz, tentar chegar lá no menos 14 lufs, que é uma coisa que foi muito difícil, daí muita coisa ficou baixa, porque também uma das ideias era que muito comum a gente assistir live e a gente bota o volume que a gente quer em casa, né, assim. E daí falou assim, não, mas se a gente se preocupa em minimamente recriar algum tipo de experiência, né, aquela coisa da pandemia, de ao vivo, a gente precisa que as pessoas sejam incentivadas a ouvir um volume alto, né? E aí uma das soluções para isso foi gravar a gente falando e apresentando para as pessoas antes dos vídeos. Essa parte era para ser extremamente chata, mas eu achei, no final eu me diverti com ela, assim. Então, assim, não sei se vai ser esse momento. Esse programa não é. é realizado incentivo à cultura de
O patrocínio BH. Esse é um exemplo que a ideia, assim, claro, ele está improvisando enquanto ele faz a fala chata de patrocínio, mas dessa coisa também de trazer já a improvisação para dentro de todos, assim, de outros aspectos, né? E eu não sei se é esse... eu não sei qual que é. Vou botar vários, eu passo para frente. Acho que não funcionou, né? Bem, acho que vai ser com voz de robô, mas... Olá, bem-vindas e bem-vindos à 14ª temporada do QI, Quartos de Improviso. O evento existe desde 2003 e nele são realizadas apresentações que combinam... Enfim, aí tem a ideia era que, assim, no final dessa fala, fala assim, se você está me escutando bem, como uma pessoa falando com vocês, na sala onde vocês estão, então é porque o volume está bom. E aí, claro que, tipo, o volume da gente tocando é bem mais alto do que o volume da fala. Porque aí a pessoa já ajustou para ouvir como se fosse uma pessoa falando, e daí ela é incentivada a ouvir um volume de show que é muito mais alto do que o volume que a gente iria escutar. Isso se o YouTube não sacaneasse a gente e, na verdade, compensasse. Mas tudo bem. Mas essa era uma das ideias também, assim, que a gente teve para tentar dar algum aspecto, né, de estamos aí fazendo uma coisa, né? Ou pelo menos um aspecto de como ser, né? Assim, vocês sabem que a música está sendo improvisada, então assim, mas vamos experienciar isso como se fosse uma coisa quase de improviso, né, com todos os problemas. E aí, mesmo isso que eu estava falando em relação ao vídeo, tinha uma ideia também da curadoria de incentivar os artistas que a gente pedia vídeo, de falar assim, isso foi muito explícito, assim, falava assim, olha, eu quero um vídeo de você, mas não gaste mais que 4 horas fazendo esse vídeo. Você pode gastar, mas a gente vai pagar você como se você estivesse gastando só 4 horas para fazer o vídeo. No sentido, assim, se você estivesse fazendo uma improvisação com a gente, você não ia se preparar muito. Tem gente que se prepara muito, então, assim, tudo bem, né? Mas a ideia é assim, do tipo, estamos lá num dia, né, eu te convidei, tem uma coisa que eu já sei fazer, eu vou fazer. Seja declamar poesia, seja pintar, seja tocar, né, instrumento, né, não vou ficar me preparando muito. Então, eu tinha um incentivo para as pessoas também de fazer isso rápido. O problema que eu senti em pedir isso era que muitas vezes você precisa planejar muito, pensar muito para fazer uma coisa rápida. Então, tinha gente que era bem desembolada, tipo, eu tenho aqui no meu arquivo a Casa Invisível e o Teatro Espanca, por exemplo, o pessoal do Teatro Espanca filmou eles saindo de casa durante a pandemia, indo até o Teatro Espanca. Então, foi uma coisa assim, tipo, câmera na mão, uma ideia, filmou, tá pronto, entregou, né, 20 e tantos minutos. Mas, por exemplo, o Espaço Luiz Estrela, né, o Espaço Comum Luiz Estrela, eles aproveitaram para organizar o acervo deles, pegar várias imagens da galera da arquitetura que trabalha lá e fazer um vídeo mostrando, assim, coisas da reforma, como que eles fizeram. E a Casa Invisível meio que a mesma coisa, assim, eles tiveram a mesma ideia, que a gente convidou um separado, né? E então teve isso, teve essa questão. Eu mesmo, né, no meu vídeo, eu tive que, assim, é isso, né? A gente pensa assim, ideias lindas, mas na hora de realizar também, eu demorei muito para pensar o que eu ia fazer. Tipo, como que eu faço um vídeo que não me dá trabalho? Daí fica, tipo, demorando absurdo para fazer o vídeo, sabe? Porque, não, vou pensar numa estratégia. Eu nem sei qual que vai estar aqui, mas... Se for dançando, é o que mais demora. Não.
Então, esse eu só gravei eu tocando a Arte da Fuga de Bar. Ah, vai ter todos. Matias, Gabriel, Richard, Léo, Sim. Então, esse o Matias fez foi fácil, né? Ele só filmou a janela, né? Mandou para mim. Ah, é, então. Esse foi um que eu filmei em poucos takes, mas para eu aprender essa dancinha demorou alguns dias. Tá. Aí, seguindo, uma coisa que foi interessante da primeira para a segunda, então a primeira teve assim, a gente convidou a gente de pintura, teatro, videoarte, instalação, mas as pessoas, mesmo de pintura, por exemplo, a Camila Lacerda, que é pintora, ela fez um vídeo arte, assim, então também a gente não tinha controle do que as pessoas iam mandar, porque era um convite, né, para manda um vídeo aí pra gente. Né? No segundo teve uma coisa que eu achei legal, que teve uma estrutura mais pensada, que assim, tá, a gente está recebendo o vídeo, a gente assiste o vídeo, a gente toca em cima, sincronizado, fazendo streaming um pro outro pelo Sonobus, daí monta ele toca 2 takes disso, monta e manda, né? E eu falei assim, bom, no segundo, por que a gente não inverte o processo, né? Então, a gente fez improvisações, gravou, e aí no segundo, em vez de a gente fazer toda quarta-feira um vídeo, a gente fez 3 blocos, e daí era sempre um bloco que era só tinha músicos, né? Tinha tipo do Telmo, que eu mostrei aqui. O outro bloco era convidado para enviar um vídeo pra gente, daí é isso, teve a Casa Invisível, teve, né? E o terceiro bloco a gente que enviava a música. Né? Então, ficou aquela coisa, a gente envia a música e aí vocês dão um jeito de gravar em um take também, né? Mas eu falo assim, vocês têm direito a 2 takes, né? Mas, e aí, assim, pensando em como que a gente podia inverter essa seta, né? Assim, e aí, claro que era mais fácil a gente mandar para pessoas de dança ou performance, né? Como, por exemplo, no caso aqui, esse pessoal é um pessoal de improvisação em dança, também facilita isso, né? Então, assim, eles estavam com uma caixinha Bluetooth embaixo da câmera, tocando o áudio e filmando enfim, filmando e gravando. Aí tem uma pessoa, sempre tem uma das pessoas que dançam com a câmera, né? Vai trocando. Trocou a pessoa. E teve também... Aqui. Acho que o som tá baixo porque eu baixei, né? Foi isso. Esses são os exemplos. Nisso tudo, assim, eu acho que ficou também uma questão assim, de pensar o que era essencial, que a gente tinha que manter quando a gente faz a transposição para o vídeo, né?
E também esse aspecto de que, numa improvisação, quando a gente está apresentando, nem sempre a gente está aberto aos estímulos que vêm de todos os convidados, né? Mas nem sempre a gente está levando em conta. Mas no caso, por exemplo, dessa última aqui, tá eu, Matias e a Natasha, né, tocando, né, com fone, né, assim, numa outra temporalidade, realmente não tem nenhuma possibilidade de a gente ter sido influenciado pela dança que veio depois, né? Que é uma coisa assim que acontece só circunstancialmente numa apresentação quando tem uma pessoa dançando, que acontece, mas quando acontece você sabendo que você pode parar de ignorar a pessoa e levar em conta, né, a qualquer momento, ou seja, já não funciona dessa maneira, né? A não ser que você realmente se coloque uma regra, não avise ninguém, você, ou aquela coisa do Matias de tocar olhando para baixo. Então, eu vou parar por aqui, porque era mais assim, a coisa de pensar como que a gente enfrentou isso e começar eu mesmo a tentar articular, ver o que surgia, a partir disso, que tipo de problema aparecia e tal. Obrigado.